Fala pessoal, tudo bom? Beleza? Ó, nós aqui, sou o Jean Lobato. Sou o Rafael Pavanello. E se você gostar desse livro aqui, faz um favor, nos ajude comprando através do nosso link na Amazon, que é o www.dogrego.com/Amazon, ou você pode acessar o nosso site, que é o dogrego.com, clicar lá, compra aqui, você vai ser direcionado para o site da Amazon e assim você vai nos ajudar a ganhar uma comissão da Amazon para nós melhorar o canal. Eu quero vir aqui agradecer aqui das pessoas que já estão comprando lá, tem algumas vendas lá. Legal que tem coisa que não é nem livro, tem pessoas comprando suplementos lá. Então é legal isso aí. Qualquer coisa que você comprar na Amazon através do nosso link, você vai gerar uma pequena comissão para nós. Importante dizer que a pessoa não vai pagar nada mais. Não vai pagar nada. Às vezes a pessoa acha que comprar pelo link vai ficar mais caro, que a comissão... Não vai ficar, você pode fazer a comparação. É como, tipo assim, nós divulga a Amazon e eles pagam nós através de uma comissão. É isso aí. Hoje nós vamos de Editora Vida. Editora Vida. Faz tempo que ela não aparece por aqui, hein? Pois é, não é Vida Nova, é Vida, né? Só Vida. Hoje, então, o autor é Lee Strobel. Já alguns vídeos atrás, nós estamos falando que esse livro ia chegar aqui. Eu não lembro se é um vídeo anterior ou... Não, falou várias vezes, eu não lembro também. Mas esse livro se chama Em Defesa de Cristo. E é um dos livros, assim, que eu gosto muito no sentido da defesa argumentativa que o autor vai fazer a respeito da veracidade do Novo Testamento e dos relatos que contém no Novo Testamento, cara. Eu acho muito legal esse livro aqui. Se você não conhece Lee Strobel é um jornalista, está escrito aqui na capa, né? Um jornalista ex-ateu que investiga as provas da existência de Cristo. Lembrando que quando Lee Strobel foi fazer essa investigação jornalística, ele era ateu, confesso. Sim. Está até escrito aqui, se você, depois a gente pode ver na outra câmera, a gente mostra para vocês que está aqui nas... Como que chama isso aqui? É orelha? Orelha. É, né? Aí a gente fala certinho, mas aqui atrás, ó, é interessante que fala assim, que o projeto dele era apurar as evidências confiáveis a respeito de Jesus de Nazaré ser realmente como Jesus se chamava, Filho de Deus. Sim. O repórter fala aqui, né, ele é mestre em Direito pela Universidade de Yale e ele já foi um editor premiado no Chicago Tribune aqui, lá, né, com um histórico de militância no ateísmo. Então você vê que ele realmente era um ateu professo. Era um ateu típico mesmo, né? Eu ouvi uma história, e eu não tá aqui no livro, mas de fato parece que a esposa dele se converteu ao cristianismo. E aí ele foi fazer uma investigação, então, para saber essa questão. E ele acabou, então, se convertendo aí por um jeito bem inusitado, né? Sim. Foi pelas questões racionais e não necessariamente um milagre, como a maioria das pessoas acontece, às vezes um impacto profundo e tal. Aqui fala, Jean, que os peritos que ele entrevistou são autoridades que são reconhecidas no estudo de Jesus, Novo Testamento. Todos eles têm doutorados, ou seja em Cambridge, ou seja em Princeton, ou seja em Brandeis e outras instituições aí que são instituições de renome nos Estados Unidos. Que cada capítulo parece que ele foi conversar com uma certa pessoa. Sim, então tá. a gente vai ver. Aí, vocês vão ver. Alguns capítulos repetem, né, o mesmo profissional, mas o livro é baseado nisso mesmo. É uma questão que ele faz perguntas e o autor responde, o investigado responde para ele. Porque o autor não dá. Pois é. E aqui fala, né, que o relato, Strobel ele interroga minuciosamente os especialistas com perguntas diretas, né, qual é o grau de confiabilidade do Novo Testamento, existem evidências extrabíblicas através de Jesus, e é o que a gente vai ver então no sumário desse livro aqui, que é bem legal, viu? Se você quer saber a respeito dessas evidências do Novo Testamento. Sim. O que é bom desse livro é que se você fosse estudar obviamente que aqui é tudo muito introdutório, né? Sim. É uma conversa de jornalista para o entrevistado. Mas se você fosse estudar cada um desses autores, você teria que ter vários livros. Então aqui você tem uma visão panorâmica de cada especialista no Novo Testamento. É bem legal. Então nós vamos mostrar para vocês os detalhes aqui. Uma capinha bem legal, né? Daqueles quadros de investigação americana, né? Tipo assim, os caras colocam as fotos, faz linhas, interliga. Os prós, os contras também. Muito legal isso. Lembrando que às vezes a pessoa pega esse livro, ela pode achar que tem um tom de ficcional nele. Não é. Não. É realmente uma investigação não é uma história fantasiosa. Não é. Realmente é uma investigação que aconteceu de fato.
Bom, aqui fala, né, como ele é um jornalista experiente, a gente pode ver depois aqui o que ele realmente fez. É um livro que teve várias edições, na verdade uma edição só, acho que teve várias reimpressões, né? Sim. No Brasil de 2006, teve 2009, depois 2009 de novo, 2011 e 2017 esse daqui. Pode ser que já tenha até mais. Pois é. Aqui alguns agradecimentos e aqui nós temos o sumário, então. Eu achei legal o sumário, que ele tem uma fonte tipo de máquina de escrever, né? Tipo boletim de ocorrência. Tá bem legal assim, cara. O livro é dividido em 3 partes e uma conclusão, né? Isso. Que, na verdade, as partes elas se integram, então se você compreendeu uma, faz sentido ir para outra, então ele é feito de ordem assim, bem legal. E ele coloca aqui, já começa com uma introdução, reabrindo a investigação de toda uma vida. E é claro, né, que obviamente você vai ter que repensar toda uma vida mesmo. É o que ele vai descrever aqui, porque se eu até agora eu sou um ateu e eu vou passar a investigar aquilo que contrapõe a minha visão de mundo... Pode ser que algo mude, então, ou não. Pois é, ou não. Nesse caso, o dele mudou, né? No caso dele mudou, mas pode ser que para outros não mudem, né? Isso. E provavelmente ele vai explicar o porquê aí, né? Ah, com certeza. Ele vai falar aqui na primeira parte, analisando os dados, que são as provas das testemunhas oculares. Pode-se confiar nas bibliografias de Jesus? Esse aqui ele falou com o Greg, né? Então é bem legal, ele vai tratar essa questão sobre as pessoas que conviveram com Jesus, se faz sentido essas provas oculares, se as histórias deles batem, né? Então isso é bem interessante. Tem um livro, cara, que a gente vai apresentar aqui ainda também, que é uma das maiores autoridades, é um calhamaço mesmo assim, que chama As Testemunhas Oculares, uma coisa assim a respeito de Jesus, que é uma investigação histórica, cara, exaustiva mesmo a respeito das testemunhas oculares. O autor é alguma coisa Auckland, a gente vai mostrar aqui pra vocês aquele livro, realmente é um dos mais indicados, assim, nessa questão aí, cara, bem legal. Do ponto 2 aqui também com o Craig Blomberg, né? Lembrando que o cara é uma autoridade no Novo Testamento. E aqui nós temos, então, avaliando o testemunho ocular. As biografias de Jesus, elas resistem à investigação minuciosa? E aí, como um bom jornalista que Lee Strobel ele faz as perguntas certas e ele fica surpreso com as respostas, entendeu? Dos especialistas, né? Depois eu vou falar sobre a prova documental, se as bibliografias de Jesus foram preservadas de modo confiável. Agora ele falou com o Dr. Bruce Medgar. Acho que é isso, né? Acho que é. Então, bem legal, ele vai falar. É muito legal essa questão de saber se é confiável as escrituras, o porquê, né? Se as histórias batem. Então é muito bacana. Esse capítulo é bom, que você vai entender muito a respeito justamente de como funciona a questão das cópias dos manuscritos, como foi preservado, as datas e tudo mais. Aqui é levantado um argumento que eu nunca tinha visto antes com respeito à questão da afirmação de Paulo, lá em Coríntios, que ele fala que assim também como eu recebi, estou passando para vocês, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e tal. E aí essa afirmação, ela, de acordo com os cálculos das datas, ela é colocada tipo ali como no máximo 5 anos depois da morte de Cristo. Então não tem tempo de ter desenvolvido uma lenda depois de 100 anos, por exemplo. Sabe? Então ele faz essa prova documental aqui, o autor vai mostrar junto com o investigado, de como alguns relatos a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo são extremamente recentes perto do acontecimento, sabe? Nós poderíamos talvez gravar um podcast sobre essa questão da confiabilidade do Novo Testamento. Não sei se nós já gravamos, né? Já gravamos. Se gravamos, estamos aqui no link. Já tem uns 50 episódios, cara, já nem estou mais lembrando. Eu acho que já. Mas é bem interessante saber que o Novo Testamento é o livro mais antigo, mais copiado e que existe versões copiadas muito próximo do original, com a maior quantidade de cópias que existe no mundo. Nem os escritos de Aristóteles tem tanta cópia igual o Novo Testamento. Então isso é muito legal. Pode ser que Aristóteles pode ter coisas inventadas ou acrescentadas e não o Novo Testamento. É absurda a quantidade de manuscritos que tem do Antigo Testamento do primeiro, segundo e terceiro século. E esse livro vai mostrar muito bem como que o argumento lá que muitos defendem, por exemplo, de que, sabe o telefone sem fio? Que vai passando para outro, vai passando para outro, e eles vão explicar por que numa cultura daquela época, porque é preciso você pensar como que era a cultura daquela época, isso era muito difícil de acontecer. Mas você vai ter que ler o livro, cara, porque aqui ele vai desenvolver isso na íntegra, bem legal. Aí nós temos então a prova corroborativa. Existem evidências confiáveis a favor de Jesus além de suas biografias?
Sim. As biografias de Jesus constam nos evangelhos, é lá. Isso. Agora, existem algumas evidências que nós podemos olhar de forma confiável além disso, e aqui ele entrevista John McRae, então. E aí vai mostrar os escritos que não estão exatamente na Bíblia, mas que nos dão indícios de que realmente, de fato, houve ali um homem chamado Jesus de Nazaré. Enfim, tem um livro que nós nunca apresentou aqui, nós sempre fala que é Histórias dos Judeus, que é do Flávio José. E ele vai falar que existia um rapaz chamado Jesus que fazia maravilhas, né? Então, tipo assim, existe historiadores fora contexto bíblico que mencionou o nome de uma pessoa chamada Jesus. Né? E aqui ele cita vários outros. Acho que pelo menos uns 4, 5 citados nesse livro aqui. O Flávio José acho que é o mais conhecido no meio dos cristãos, né? Depois ele vai falar sobre a prova científica. A arqueologia confirma ou contradiz as bibliografias de Jesus, com John McRae. Então, na verdade, a prova corroborativa eu li o autor errado. É Edwin e a Malte aqui, né? John McRae é da prova científica. Mas você falou certo, eu acho. Não, eu falei prova corroborativa, eu li aqui o autor embaixo. Porque John McRae, ele realmente é especialista em Novo Testamento e arqueologia. Isso. Por isso que ele está na prova científica. Eu li o nome do autor errado aqui. Isso é bem legal, porque até hoje a arqueologia nunca... Não que eu saiba, se alguém souber aí de algum fato, de falar que alguma coisa que foi citada, o lugar no Novo Testamento e no Antigo que não existiu. Não tem. Não. Agora, se nós olhar para os Mormons, né? Obviamente que algumas cidades desapareceram. Isso, mas o legal é que tem cidades que desapareceram e os caras escavaram e encontraram a cidade. Sim. Isso que é fantástico. E as de fato são citadas. Você citou o livro do Mormons, é uma brincadeira, né? Porque livro tem montanhas lá que não existe. Isso. Tem animais que tá com problema de erros cronológicos. Isso, e tem guerras onde os caras usavam metais que nem era desenvolvido lá. Então, tipo, isso não acontece na Bíblia. Não acontece, então é bem legal isso. Aí nós temos então a prova da contestação. O Jesus da história é o mesmo Jesus da fé? A ideia é que o Jesus que é contado, conhecido, então, já que nós temos aqui evidências confiáveis além das suas biografias. Isso. É o mesmo Jesus que nós estamos falando? E aqui Gregory Boyd é um entrevistado, então. É legal isso. Todos doutores, tá? Não vamos dizer isso que são todos doutores no assunto. Depois agora a parte 2, analisando Jesus. Isso faz sentido porque a primeira parte foi analisando os dados. Então, se você viu toda a prova documental a respeito das testemunhas e tal, agora vamos analisar o personagem em si, então, né? Sim. Onde vai falar sobre a prova da identidade. Jesus estava realmente convicto de que ele era filho de Deus? Por bem... Não sei falar isso. Não, tem o White Rington, sei lá. Dr. Ben. Então é bem legal, tipo assim, aí ele vai ter que olhar mesmo para a escritura, sua convicção. Depois... E aí pela cultura judaica, né? Porque é uma afirmação muito complicada de se fazer, né? Cara, é interessante a progressividade desse livro, porque é o seguinte, a partir do momento que você tomou conta de que, o texto do Novo Testamento é um texto confiável, eu posso acreditar no que está relatado aqui. Então agora você precisa lidar com as afirmações de Jesus. Sim. Peraí, se o texto é então confiável, se Jesus falou o que ele falou, eu preciso lidar com isso. Sim. E é justamente essa parte aqui. Eu fico pensando assim, se os judeus eram a autoridade bíblica daquela época, né? Onde que eles diziam que era um certo ou errado. Autoridade bíblica não, era o que... Religiosa, né? Do Antigo Testamento. Se Jesus não fizesse os milagres que ele fizesse e se dizeria como filho de Deus, né? Ele já teria sido morto bem antes. Na verdade, o fato dos milagres dele era um dos motivos para ele morrer. Se você lê João 12, quando ele ressuscita Lázaro, por exemplo, as autoridades judaicas querem matar não só Jesus, mas Lázaro também. Sim. Porque todo mundo começou, os judeus daquela época começaram a acreditar, se converter à palavra de Cristo, porque eles estavam vendo Lázaro ali ressuscitado, estavam vendo Jesus fazendo milagres. Então falou assim, cara, se a gente não apagar esse cara... gente, tá em reforma ainda. Desculpa aí o barulho. Se a gente não apagar esse cara vai acabar pervertendo a paz que nós temos com os romanos aqui. Por quê? Jesus entra em João 12 como um rei, as pessoas aclamando ele, jogando os lençóis no chão, folhas de figueira, a hosana nas maiores alturas. Páscoa, hein? Faz sentido, hein? Tá vendo? Então, quando Jesus entra na sua entrada triunfal em Jerusalém, as pessoas começam a aclamá-lo como rei. Cara, isso politicamente tinha um problema sério.
Não, eu falo na questão de você estar mentindo e utilizando o nome de Deus em vão, que eles tinham muito esse critério de zelo. Sim. Então, tipo assim, se não fossem os milagres em si, que dava aquele, peraí, o cara tá fazendo, alguma coisa tem aqui. Tanto que chegaram a atribuir os milagres de Cristo aos demônios. Os demônios, por quê? tentaram, né? Exato, Eles queriam então, fazer o fato não é se tem milagre ou se não tem. A questão é como é que ele está fazendo como isso. ele está fazendo. E por esse fato, os fariseus acabou tentando muitas vezes ele, né, ver na história bíblica, mas só realmente no dia certo que ele deveria morrer, né? Aí nós temos então a prova psicológica. Rapaz, tá demais aqui. Vamos falar pro cara, dá um tempo aí, meu irmão. A prova psicológica. Jesus estava louco quando afirmou ser o Filho de Deus? Aqui com o Dr. Gary Collins. Isso aqui é interessante, porque, cara, é aquilo que eu já falei, o argumento de C.S. Lewis, cara. Jesus, ou ele era doido... E todo mundo doido. E aí um bando de doido que pagou com a vida, né, por causa de uma loucura. Eu sempre... e não ganhavam nada, tá? O Craig é citado aqui, inclusive, a gente vai ver daqui a pouco. Mas a questão é o seguinte, muitas vezes quando você está num diálogo com alguém que é um ateu professo, por exemplo, ele fala a respeito de que, olha, nós não temos evidências de que Jesus ressuscitou. O fato é que nós não temos evidências de que ele também não ressuscitou. Sim. E aí, aí o ônus da prova não está mais com o cristão. Eu entendo que o ônus da prova vai para a mão do não cristão, porque ele vai ter que explicar o que aconteceu na vida desses caras no primeiro século. Sim. Por que a vida deles foram totalmente mudadas, por que eles passaram a acreditar numa questão que supostamente é mentira, onde é que foi parar o corpo de Jesus, por que nunca ninguém relatou sobre isso. E lembrando, né, que no primeiro, no segundo, terceiro século, Roma era contra tudo isso. Claro. Então, tipo assim, você acha que eles não tinham pessoas tentando acabar com a fé? Você acha que se não fosse uma invenção dos discípulos, os caras não iam ter desmascarado na hora ali e falado, caramba, olha o corpo do cara aqui, vocês estão de brincadeira comigo? Ou o próprio Roma. Entendeu? Então, assim, quem precisa provar algumas coisas, então, explicar o contexto histórico é aquele que está falando que nada aconteceu. Sim. Né? Então, o ônus da prova aqui, ele se inverte, então é importante falar sobre isso. 9. A prova do perfil, Jesus apresentou os atributos de Deus. E aqui ele chama de A. Carson para conversa, né? Aí é um especialista. Nem precisa explicar, né? Porque... Isso é muito claro nos evangelhos, né, cara? Se nós ver os milagres, não tem como não falar que ele usou os atributos de Deus, né? E aqui a prova das impressões digitais. Eu só quero deixar um detalhe para alguns mais preciosistas aí, né, que está assistindo. Quando o Lee Strobel está falando de a prova disso, a prova daquilo... É uma investigação. É evidências, tá? Porque prova mesmo, a gente sabe que nem na ciência existe esse negócio de provado cientificamente, isso não existe. Não. Existe um corpo de evidências que formam uma boa argumentação com relação àquela teoria. Isso. E aí você forma uma hipótese com base num corpo de evidências. É justamente isso aqui. Evidências que corroboram para essa interpretação, né? Então temos aí a prova das impressões digitais. Jesus, e só Jesus, enquadra-se no perfil do Messias? Porque é o seguinte, sabe que argumentam muito o contrário aqui, é o seguinte, já houve outros caras a respeito dessa conversa de que era o Messias, e houve mesmo. Sim. Antes de Jesus já veio pessoas falando que era o Messias e tal, mas aquilo que nós temos revelado a respeito do que o Messias faria, outra pessoa cumpriu exatamente como Jesus cumpriu? Não. Nós apresentamos aqui um comentário de uso do Antigo no Novo. Isso, né? E lá nós podemos... A própria Bíblia fala, Jesus cumpriu o que foi profetizado pelo profeta tal. Jesus fez conforme o profeta tal. Então, tipo assim, ele preencheu todos os pré-requisitos para que já tinha sido profetizado que aconteceu com ele, né? E aí, então, agora, se a gente analisou a pessoa de Cristo, vem então a questão da ressurreição, gente. A prova médica. A morte de Jesus, ela foi uma fraude e sua ressurreição foi um logro, ou seja, algo falso, né? E aqui Alexander McRell aqui, que é o doutor entrevistado. E aí, a morte de Jesus foi uma fraude? A sua ressurreição foi uma fraude? E aqui, cara, você tem que ler para você entender os argumentos. Sim, aqui. É muito legal. Muita coisa. Muito legal. Depois eu falo sobre a prova do corpo desaparecido. O corpo de Jesus realmente desapareceu do túmulo. Agora aí falando aqui com o Craig, né? Esse é um dos melhores que lembra que a gente falou? Sim. A respeito da ressurreição de Cristo, o Craig tem um dos melhores argumentos. Com certeza. Vamos só citar uma coisa rapidinho. Quem encontrou foi mulher. Tem várias coisas aqui. Né? Elas foram levar a notícia. Eram 12 homens. Eram 70 pessoas juntas e tinha 2 romanos
oficiais junto. Então você pode ver, cara, que se não for olhar para a cultura judaica, eles não iam começar uma mentira utilizando uma mulher, porque a mulher não tinha voz de autoridade naquela época. Né? Na verdade, eu não lembro de cabeça. O Craig cita muitos desses. Cita, tem Um deles é a questão de alucinações. Porque é defendido, não, os discípulos ali estavam totalmente alucinados. Mas e os 500 que Jesus apareceu para eles, que Paulo fala? Isso. Que a alucinação em um grupo muito grande assim, cara, é uma coisa que a gente não explica. E a ressurreição dos mortos que teve? Então, tem muita coisa que não é explicado, sabe? Então, é aquilo que eu falei, o ônus da prova tá em quem tá falando que não tá, que não aconteceu. Sim. Vai ter que explicar os acontecimentos então, entende? Sim. Porque é difícil, cara. Onde nós estamos? A prova das aparições agora, né? Jesus foi visto vivo depois de sua morte na cruz, e aqui que é justamente o que a gente está falando. Por várias pessoas. Entendeu? Por muita gente. E o mais incrível é que apareceu pessoas que estavam mortas e ele ressuscitou. E sabe o que é interessante? Cara, isso é fantástico, velho. Então, e Paulo cita os nomes das pessoas, sabe por quê? Você pode ir lá, Lucas também, Lucas tem muito isso no evangelho dele, cita os nomes, que o cara que era filho de tal, de tal, de tal. Sabe por quê? Porque quem estava lendo naquela época, vai lá e confirma. Sim. Conversa, as pessoas estavam vivas ali, aí você vai pegar a prova documental, você vai ver que algumas pessoas, quando a carta de Paulo foi escrita, pessoas estavam vivas, elas podiam muito bem ir lá questionar. Pegar o burrinho, sair lá na casa do fulano e falar, peraí, aconteceu isso aqui mesmo? Aconteceu, é verdade. Então por que não tem ninguém questionando a questão? Sim. Entendeu? Interessante. Depois aqui, a prova circunstancial. Existem fatos secundários que apontam para a ressurreição? J.P. Morgan, né? Outro também é autoridade aí. Isso aí. E aí tem o veredicto da história. Ok. Agora, o que as provas indicam e o que elas significam hoje? É isso aí. Isso é interessante, porque no finalzinho do livro, cara, já vou adiantar aqui o negócio, que ele faz uma pequena síntese, né, do que ele já fez com todos aqui. Deixa eu só pegar aqui. 349, Ele faz um pequeno resumo de tudo que foi tratado no livro. Tá vendo? Ó, as biografias de Jesus resistem à investigação minuciosa, as biografias de Jesus foram preservadas de modo confiável. Então ele está citando todos os autores, um resumão daquilo que ele falou até agora. E aqui, cara, tem um negócio muito interessante. Quer ver? Aqui, Jean. Derrotados pelo desafio de Miller. Ó. Qual explicação atende melhor ao conjunto, então, das evidências? A questão é, tem aqui as evidências, então, várias que foram levantadas. Sim. Documentais, as questões históricas, as questões a respeito de Jesus e da ressurreição. De acordo com todas essas evidências que nós temos, então, qual é a explicação que melhor atende ao conjunto de evidências? E aí, cara, eu, sinceramente, por isso que eu não entendo, sabe? Acho que muitos cristãos, às vezes, que abandonam a sua fé, é justamente por falta, às vezes, de estudo, de conhecimento. Então, realmente é muito complexo, né? Vou botar um capítulo aqui. Ele tem uma letra um pouco grande. Sim. Né? Acho que é uma fonte 13 aí, ou 14. É bem grande, é bem grande mesmo. Tem pouco espaço. É. O legal é que ele tem muito uma questão de diálogo, né? Tipo, de uma conversa. Então, não é só um texto escrito, corrido, né? Deixa eu ver aqui se a gente pega aqui. Aqui, ó, tem assim, né? Tem uns tracinhos de como fosse conversas, aqui, ó. Por exemplo, ó. Por favor, eu disse com uma ponta de desafio na voz. É legal porque além do conteúdo documental, ele também está trazendo uma narrativa que te prende, né? É possível ser inteligente e crítico e ainda assim acreditar que os 4 evangelhos foram escritos pelas pessoas que dão nome a eles? Aí ele fala, Bloomberg, que é o profissional, né? Pousou a xícara na ponta da escrivaninha e olhou firmemente para mim. É legal que ele está narrando o que aconteceu, sabe? A resposta é sim, disse convicto. O que importa é reconhecer que, rigorosamente falando, os evangelhos são anônimos. Mas o testemunho uniforme da igreja primitiva é que Mateus, também conhecido por Levi, o coletor de impostos, escreveu o primeiro evangelho do Novo Testamento. Marcos, companheiro de Pedro, é o autor que chamamos. Então é um diálogo. Aí ele fala, em que medida a crença de serem eles os autores era consensual? E aí ele vai respondendo as perguntas, é bem legal, cara. E tem, se tiver nota de rodapé, elas estão sempre aqui no fim da página, com aquela letra que eu falei de máquina de escrever aí. Exatamente. Então é bem legal aí. Cara, é um livro bem legal de se ler, né? Desculpa a barulheira novamente aí, gente, você tá chegando agora, né? Mas vai ter um estúdio, cara. Com tratamento acústico. E no final dos capítulos é legal porque ele traz algumas ponderações, perguntas que são para reflexão. O livro,
além de investigativo, ele é feito para estudar em grupo, cara. Sim. Isso aqui, se você estudasse com um grupo pequeno, alguma coisa, seria essencial. Você já foi influenciado pelo testemunho ocular de alguém? Cara, já viu alguém que testemunhou um acidente? Sim. E ela narra exatamente aquilo, é uma testemunha ocular do que aconteceu? Que critérios você costuma utilizar para avaliar a veracidade e a precisão de uma história? Pelos seus critérios, que tipo de avaliação receberiam os evangelhos então? Você precisa analisar essa questão. Tem uma defesa, então, além das ponderações aqui, ele traz outras fontes de consulta, tem alguns livros, principalmente dos autores que ele está trabalhando, né? Sim. Que é bem legal. Tem uma questão do Craig, cara, do William Lane Craig, que trabalha num dos seus livros, que ele pega, acho que 7 pontos que são usados pelos profissionais da área para testar a veracidade de um texto. E aí ele coloca, então, os evangelhos nesses pontos todos. Os evangelhos passam nessas críticas? Passam. Então, sabe, por que você duvida do texto e você não duvida de outros textos? Sim. Que, na verdade, às vezes o evangelho passa melhor do que outros textos que nós não questionamos nessas como que eu posso dizer? Nessas técnicas, nesses métodos de testar se há uma veracidade no que está escrito ou não. Então, assim, cara, é preciso estudar um pouco mais. Sim. Né? Se você está com a sua fé abalada por alguma ou outra razão, nós temos aqui no Do Grego apresentado ferramentas, livros que podem ajudar você a reajustar aí a sua epistemologia cristã. Você apresentou o quê? Mais de 100 livros? Cara, não são todos nesse sentido, mas sim. Acho que vai de 100 livros. Tem livros diversos aqui. Tem livros diversos. Nós vamos apresentar pelo menos uns 100 livros aqui de apologética, claro. A gente tem bastante. Entendeu? Tem bastante mesmo. Então fica aqui a dica para vocês, ó, Em Defesa de Cristo. Luiz Trova tem outros livros, viu? Tem. Em Defesa da Fé, Em Defesa da Graça, e tem uns outros aí que ele já escreveu. Nós não temos esse. Mas se alguém quiser, manda um e-mail para nós aí, que é o podcast@dogrego.com. Se alguém quiser o quê? É bom você explicar, quiser nos ajudar, nos dar, ou a editora quiser entrar em contato com nós, vamos ficar super felizes. Pois é. Então fica aqui a dica para vocês. Olha, se você quer ter uma boa fundamentação a respeito do Novo Testamento e das questões relativas a Jesus Cristo, esse é um livro para você. É isso aí. Valeu? Até mais, pessoal.